É, esse, esse capítulo é o capítulo 38, né? No caso Tobias, e um capítulo assim denso, porque mexe com vários paradigmas, né? A gente vai ver isso ao longo do capítulo, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai se surpreendendo com algumas situações, mas aí vai clareando. Então vamos lá. No terceiro dia de trabalho, Peraí, alegrou. só um minutinho, sempre que você for começar, pede a Rosa para mudar a tela, porque ela ainda não mudou. Ah, tá. Põe aí para nós, Rosa, por favor. Próximo. Tem que ir lá no PowerPoint e mudar, Rosa. Ok. Então, vamos lá. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentileza. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encarnação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns carramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobia, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violeta. Belos carramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Então, esse primeiro momento aí ele descreve, né, a casa, o jardim, faz uma comparação com a casa de Lísias, e daí ele segue. Pode passar, Rosa, por gentileza. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorri ao mesmo tempo às duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. E, indicando as companheiras na sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. É, Aí a gente, ao decorrer da leitura, né, a gente se surpreende, tipo assim, nossa, poligamia em nosso lar, né, as duas esposas vivendo no mesmo ambiente, e creio que foi essa
a surpresa do André Luiz também lá no momento, né? Aí quando eu falo que a gente é um capítulo que quebra paradigmas, daqui para diante ele vai começar a esclarecer. Por favor, Rosa. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Zilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei. O problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva? Considerando a espiritualidade eterna, sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. E aí ele começa a explicar, né, como que está se dando esse processo das duas senhoras junto do Tobias lá no nosso lar, as duas que foram esposa dele na Terra. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu Não? gostei dele, Elaine. Ah, por favor. Uma coisa que me chama a atenção nesse capítulo, assim, que eu achei ele muito bacana, é, eu observo assim que esse livro, até onde nós já estudamos, ele oferece para o André Luiz várias oportunidades de preparo. Nesse capítulo, a gente vai observar, como nos outros nós observamos, que o André Luiz está sempre sendo preparado para o que ele vai enfrentar. Todos os capítulos que nós lemos até agora, ele recebeu lições a respeito disso, de forma muito sutil, algumas de forma mais direta, né? E esse capítulo 38, o caso Tobias, fala muito diretamente da situação que o André vai encontrar futuramente, né? Então, ele está sendo preparado, né? Então, o Tobias, só para a gente rememorar, o Tobias é o trabalhador, né, que o ministro Genésio chamou e apresentou, né, que seria-se o concierge do André no primeiro dia de trabalho. E uma coisa muito bonita que a gente vai observando, que como é importante estreitar os laços de amizade, né? Através desse estreitamento, o André está tendo a oportunidade de fazer assim imersões mais profundas dentro daquilo que vai preparar ele, porque lá no capítulo para trás, lá para o capítulo 26, se não me falha a memória, que é o primeiro dia de trabalho dele, se eu não me engano, ele vai tendo assim, ele entra, né, de cabeça nesse trabalho, a gente já observa uma postura diferente do André. E como ele se abre de uma forma assim muito, acho que até sem entender, né, como que ele está conseguindo fazer isso, mas o fato é que ele se abre muito para as oportunidades vão sendo oferecidas para ele assim de formas muito claras e de formas muito bonitas. Então, ele conhece Tobias, que foi muito prestativo, muito cativante com ele no primeiro dia de trabalho. A gente tem que lembrar que ele está no terceiro dia de trabalho, nem passou tanto tempo, né? Levando que ele está mais ou menos aí 4 dias de trabalho, que um ele dobrou, né? Então, um dia conta como dois, que ele fez lá uma dobra. Então, ele está assim, há poucos dias de trabalho e ele já conseguiu estreitar mais com o Tobias. E esse estreitamento de amizade
vai oferecer a ele essa possibilidade de aprendizado, porque esse capítulo aqui ele trata sobre relações fraternas, sobre desapego, sobre apego, sobre orgulho, sobre egoísmo, né? Esse capítulo aqui trata sobre isso. Então, assim, eu achei ele muito bacana da gente poder estudar, porque é um aprendizado assim fantástico que está sendo oferecido para nós, porque a gente vai entrar na vida desses personagens, mas a gente tem que se colocar no lugar deles, né? Porque aqui nessa leitura a gente tem vários momentos que oportuniza a gente trazer essas experiências para a nossa vida, sobretudo na hora dos julgamentos, né? Que a gente vai ver que tem também. Só isso. Exatamente. Tá ok. Pode passar, Rosa, por favor? Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? E aí ele já traz, né, uma indagação que nos faz pensar muito. Como é que a gente quer estar próximo de anjos, ter, né, um lugar sublime, se a gente não consegue ser fraterno com o nosso próximo? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro dos guardiões caridosos. Pode passar, Rosa, por favor. Em vista desta verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, conhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Neste instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar o gesto de narradora amável. Pode passar. A Renata quer falar, Elaine. Tá, pode falar, Renata. Ô, Elaine, e aqui é interessante que a gente voltando um pouquinho, quando o André, né, começa a fazer aqueles questionamentos, né, que ele fala assim, como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna, e ele faz
um monte de considerações, né? A gente observa assim que ele tá inquieto, né? Ele está assim, a cabeça dele está fervilhando com aquela situação. E aí a gente vai observando, mesmo quando ele fala aqui, ó, como proceder? Ele pergunta: condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Então, ele vai ponderando, e a gente observa que o André sabe, né? Ele tem uma questão aí de questionar, né? E até de julgar, mesmo que não seja isso que ele quer, mas ele não está entendendo. Mas a gente observa que ele já sabe que tem alguma coisa, né, que transcende isso, quer dizer, a vida continua. Como que você julga? Como que a gente pode fazer juízo de direito sobre essas questões, mas são questões complicadas? Então a gente vê que ele sabe, intimamente, ele sabe que tem alguma coisa, mas ele ainda não sabe que ele sabe, ele ainda não entendeu o processo. E quando o Tobias fala aqui com ele, né, mais abaixo, que ele diz assim, que o caminho até o anjo representa imensa distância a recorrer, né? Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições. Assim também entre os outros, entre nós outros. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. A gente tem que lembrar, porque o André trouxe, né, essa questão. Ele diz aqui: muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos. Então, o André levanta a questão. E o Tobias vem dizer para ele, de uma forma assim, muito, muito clara, mas muito educada: olha, no mundo, na Terra, e a gente tem que lembrar disso para a gente, né? Não existe anjo. Aqui na Terra, onde nós estamos, não tem anjo. Então, todos nós estamos caminhando, todos nós estamos pelejando. A gente está muito distante da angelitude. Então, muitas vezes, a gente até usa os ensinamentos do nosso mestre para poder fazer algum julgamento, lançar alguma questão dentro de temas que a gente não compreende. Mas Tobias foi muito claro com ele, né? Existe um caminho a ser percorrido. E essa angelitude não pertence a nenhum homem que está na Terra. Ainda não, né? Então, para isso, todas as coisas que vão acontecendo, elas fazem parte de uma tratativa de evolução, de crescimento espiritual. Nenhum anjo se tornou, conquistou, né, a categoria que está, a classe espiritual e moral que tem, é, balizada em sorte, é trabalho e experiência, é vivência, até a gente conseguir transformar as coisas que a gente não compreende, né? E ele fala aqui pouco antes, né? Conquistar, ele diz aqui, vencer o monstro inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade. Então, essa conquista de fraternidade, ela não se dá através de julgamentos. Por isso que eu observei que esse capítulo ele trata muito dos nossos apegos e dos nossos egoísmos, porque vai mexer muito em coisas aqui que muitas vezes a gente não gosta de tratar, a gente não gosta de observar, né? A gente está aqui acompanhando a situação através dos olhos do André, e isso mexe com a gente também, né? Sim, foi assim, eu fui lendo, eu já tinha lido esse livro e agora relendo, eu fui sentindo essa inquietação do André, eu fui sentindo à medida que eu fui lendo, sabe? Mas como assim, as duas esposas na mesma casa? Como é que é isso? Então, assim, vai clareando a mente da gente, né? Quebrando alguns paradigmas, alguns
alguns conceitos mesmo que são construídos aqui, que aqui, pelo que ele está mostrando aqui, vai para muito além disso, né? Então, podemos prosseguir? Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada da nossa aventura, subtraiu-me do mundo. Eu marquei essa parte aqui porque eu achei interessante essa colocação. A morte, porém, que parecia enciumada da nossa aventura, subtraiu-me do mundo. É um pensamento que a gente tem quando a gente perde alguém muito próximo, né? Esse pensamento de mágoa, de revolta, o enciumado da nossa aventura, ele refere a meio que uma inveja. Então, assim, são pensamentos primários que a gente sempre tem diante de alguma situação. Eu interpretei dessa forma. Por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Achei interessante também essa parte, porque ela estava tendo orientação, né? Só que ela não quis ouvir. Daí onde ela coloca surda a todo o esclarecimento. Queria lutar como a galinha. Pode falar. Desculpa, mas é uma outra coisa que me chamou a atenção e que eu acho que a gente devia observar é quando ela fala aqui, ó, pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrado ao marido e ao casal de filhinhos. Mas aí a gente pensa assim, mas que umbral? Que umbral é esse? Que umbral é esse? É o umbral que ela estava. Ela estava onde? Ela estava na casa dela, né? Ela estava em casa. Aí a gente pode pensar assim, mas um umbral não é fora, não é uma região? Nós já estudamos aqui, né, sobre o umbral. E caso alguém não tenha lido, né, não tenha participado desse estudo ou não tenha ainda chegado lá, vale a pena, né, a gente estudar, conhecer, né, o tema. Mas a gente vai lembrar que, por exemplo, ela está falando que depois que ela desencarna, ela fica no umbral, mas ela está dentro da casa dela. Ela não está em outro lugar, não. Como é que o lar dela pode ter se tornado um umbral? Aí a gente tem que lembrar que quem define, né, onde vai estar, né, aonde a gente vai estar, é o nosso estado íntimo. Você pode estar em qualquer lugar, no melhor lugar do mundo, no melhor resort, na melhor casa. Se você não estiver bem, se você estiver desequilibrado, no caso dela, ela está desequilibrada por uma série de fatores, que a gente vai ver mais à frente quais são esses fatores. Mas ela está dentro da casa dela. Como que a casa dela pode ser um umbral, né? Então a gente tem que lembrar, a gente tem que observar isso. O nosso estado íntimo, a nossa psicosfera é que marca esse lugar dessa região. A gente sabe que o umbral é uma faixa extensa, né? É um ambiente extenso que pega todo o planeta. Ele não é um lugar assim, tá só lá na ponta de um hemisfério, não. É uma faixa que cobre o planeta, é um território. Mas
essa região, e a gente tem que lembrar que nós estamos encarnados, nós estamos no umbral grosso. Nosso lar está a uma rua, vamos colocar assim, do umbral, né? Nosso lar está um pouquinho mais elevada, só que tem uma área, vocês lembram que a gente estudou? Tem uma área de acesso do umbral para as câmaras de retificação que recebem espíritos que estão sendo retirados do umbral. Então, assim, nosso lar tá uma beirada do umbral e nós estamos no umbral. Então, a gente tem que lembrar aqui que como que a gente trata, né, o nosso ambiente doméstico. Como que a gente trata a nossa casa? A gente ora na casa da gente? Male o Pai Nosso, às vezes, né? Eu espero que não, né, gente? Espero que não. Mas, assim, como que a gente trata a casa da gente? Como que a gente trata? Como que a gente é, transborda da gente para esse ambiente que é nosso, que a gente vive nele, que a gente, né, compartilha, nós compartilhamos esse ambiente com as pessoas que nos são queridas, nossos familiares, amigos, tantas outras situações. Então, assim, o umbral, ele não depende de um lugar, ele não depende de um lugar, ele depende da nossa atitude e não de um lugar. Ah, eu vou desencarnar, tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo danado de desencarnar e ir para o umbral. Mas como que ela vive? Porque se ela vive em infernos, né, em inferno, e a gente tem que observar que tem pessoas que elas carregam com elas o inferno, carregam com elas, né? Aonde elas estão é um momento de dissensão, de briga, de tumulto, elas carregam essa temperança com elas. E aí a gente vai entender no decorrer da sua leitura, da sua abordagem, por que que esse lugar que ela está, que é a casa dela, onde está a família dela, que são pessoas que ela ama sobremaneira, representa um umbral. Então, aqui tem uma coisa muito importante para a gente refletir, que a leitura que esse comentário, esse estudo está trazendo para a gente, né? Está falando de uma condição, de um ambiente que está condicionado por um espírito a ser percebido dessa forma. Pois não, Rosa? Quando a Renata traz para a gente essa reflexão aí de que a região em que nós estamos está muito próxima, que nós já estamos, né, próximos do umbral e também de nosso lar, que nosso lar está uma rua, né, daqui, aí a gente fica pensando, né, nossa, a gente quando lê, a gente acha eles assim bastante evoluídos com relação a nós. A gente fala, não, quando a gente vai estar nessa situação? Então, assim, tá tão pertinho da gente, mas eu penso que eles estão bastante evoluídos, caminharam bastante, porque o Tobias, para poder aceitar essa situação, pensa, hoje eu teria muita dificuldade de aceitar essa situação. Eu acho que é o que nós todos, quando lemos, falamos, puxa vida, é um desafio, essa situação é um desafio, né? A gente está acostumado sempre a dizer que não, a gente não aceita, ninguém aceita, as pessoas matam aqui, né, por causa disso. Então, eu fiquei pensando, puxa, nós estamos a uma rua né, de distância, como a Renata disse, será que nós também estamos a uma rua de distância, na mesma proporção, nas nossas ações, nos nossos atos, na nossa condição? Era isso que eu queria falar. Ô, Rosa, mas se nós estivermos trabalhando a nossa a nossa intimidade, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Semana passada isso tudo foi sobre pensamento. Se nós estivermos tratando disso,
o ambiente em que nós estamos e nós no ambiente, e eu acho que agora, que nesse momento, nesse horário, nós todos estamos aqui, nós não estamos voltados para o umbral, porque nós estamos, nesse momento, voltados para um estudo, para um conhecimento, né? Com assuntos a serem tratados que elevam o espírito e não fazem ele afundar, cair. Então, assim, nesse momento, eu considero, arrisco a dizer, que nós não estamos, nesse momento, no umbral, né? Nesse momento, não. Mas como nós nos comportamos nos outros momentos e como que a gente cuida do ambiente doméstico da gente, é que vai poder dizer se esse ambiente que aonde nós estamos, se a nossa mente, se as nossas vibrações tornam o nosso lar, o nosso ambiente um umbral. Se tem diferença entre o dentro da nossa casa e a porta da rua, se tem diferença ou não, se é tudo a mesma coisa, né? Então, aqui é algo para a gente poder refletir. A gente tem que lembrar que nada nesse livro, nenhuma palavra nesse livro está ao acaso, que é apenas uma questão assim de vou encher uma folha e vou colocar palavras aleatórias. Cada palavra aqui tem uma função e cada estrutura de frase aqui corresponde a uma explicação. A gente tem que se atentar a isso. Não são palavras para encher livro, são palavras para a gente poder refletir. Então, assim, é uma coisa tão pequena, né? Que se a gente não prestar atenção, passa despercebido por nós, ó. Pesados dias de umbral, ela podia falar pesados dias de tristeza, né? Ela desencarnou, deixou uma família recém-constituída, mas ela usa umbral, porque aí a gente entende e a gente vai compreender à medida que a Elaine for lendo, for explicando, o porquê que ela usa a palavra umbral e não sofrimento, e não uma dor, e não uma tristeza. A gente vai entender no decorrer da leitura por que ela usa a palavra umbral. Obrigada, Elaine. Imagina. Vamos lá, então. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Pode passar, por favor, Rosa. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido 1 ano da nossa situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Mais um ensinamento, né? Ela queria, apesar de ver todo o sofrimento e toda a necessidade, ela não queria que ele se casasse de novo. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó materna desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa: "E é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus?" Pode passar, por favor. Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim,
suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Ó minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. E aí essa passagem mostra, né, como é que estava tão claro os benefícios que a Luciana estava trazendo para a vida dos filhos e do marido, e ela agarrada lá no ciúme, nos caprichos, lutando contra isso, né? Mais um ensinamento aí para nós. Deixa eu falar uma coisinha. Claro. Agora, a gente consegue entender por que ela usa a palavra umbral, porque ela virou a obsessora da Luciana. Ela não virou um espírito que só estava dentro de casa e estava inconformada com a situação, mesmo assistindo os empregados sendo irresponsáveis, insensíveis, né, diante das necessidades, vendo a luta do marido com duas crianças pequenas. Não era isso. Ela não era um espírito que estava ali apenas inconformada, porque ela não podia participar da vida da família dela como uma encarnada. Ela se tornou uma obsessora de Luciano, tanto que ela fala que tentando aniquilá-la. Essa é a função do espírito obsessor, né? Quando ele se envolve nesses sentimentos que ela retrata aqui, que é o apego, que é o egoísmo, que é a inveja, né? A inveja. Então, por isso que ela usa a palavra umbral, porque a palavra umbral casa perfeitamente bem com o tipo de espírito que ela se tornou naquele momento, que ela abraçou, o tipo de atitude mental que ela abraçou naquele momento. Porque um espírito que quer nos aniquilar, ele quer vingança. Aí a gente pensa assim, mas espírito que quer vingança é só aquele que foi assassinado, aquele que foi roubado, aquele que foi. Não, gente, ela está sentindo tudo isso. Ela está sentindo que ela perdeu o direito dela de existir, porque, como ela fala aqui mais acima, é como se a morte ficasse, né, enciumada da felicidade dela. Então, assim, ela atribui ao universo retirar ela da vida porque ela estava feliz. Ela não pensa, e talvez aqui ela não tenha nem conhecimento ainda para isso, mas ela não é um espírito tolo. Ela não pensa que as leis de Deus, porque ela conhece Jesus, a avó fala sobre Jesus. Ela não pensa que as leis de Deus e de amor, elas nunca são equivocadas. Que existe uma razão para que ela tenha conhecido um homem, encontrado um espírito que ela tanto amava e começado a constituir uma família e não poder viver esse sonho, né? Então ela se sente roubada, né? O universo está com inveja dela, ela usa essa forma de expressar para expressar esse sentimento, né? E ela fala aqui que ela se tornou uma obsessora. Agora aqui, a gente tem que observar que a espiritualidade é fantástica, né, Elaine? Porque eles não mandam qualquer espírito. Eles mandam um espírito que vai conseguir tocar o coração dela. E a vozinha muito inteligente, a vozinha não chega falando, passa aqui, menina, que eu vim te buscar. A avó chega sentindo o ambiente, aí eu consigo até imaginar, né? Aquelas velhinhas com aqueles vestidos até no joelho, chegando com a mãozinha para trás, olhando, correndo o olho na casa, com aquele sorriso fofinho, com aquelas bochechinhas e tal, e se aproxima dela com delicadeza, e se aproxima dela com afetividade. Ô, minha neta, tô com saudade.
Que Deu coração que não se colo para ela, né? dá colo? É, Fica suçando a cabeça, né? Mexendo nos cabelos, até dar o bote da abordagem que interessa, que é o que levou ela até ali, né? O que levou ela até ali é retirar essa pessoa querida daquela situação que ela está ferindo. Mas para envolver esse espírito, a abordagem dela tem que ser muito diferente. Tem que ser a abordagem do amor, da sabedoria. Porque se ela chegasse com uma outra postura, ela não ia conseguir demover Hilda daquela situação, não é mesmo? Então, quando ela fala que eu achei muito, muito bacana mesmo, que ela fala assim: é assim que o seu coração agradece os benefícios divinos. Benefício, quais são os benefícios? Tudo que ela recebeu da vida, né? Uma alma afim, que quem que reencarna e não quer encontrar a alma afim? Todo mundo quer. A alma afim, os filhos, a aventura da vida, ter tido uma avó, ter tido pais amorosos e tal, tal, tal. Todas as coisas que ela recebeu, que ela reconhece que são benefícios de Deus, estão ali à disposição dela. E E é assim que ela remunera aqueles que o servem, né? A remuneração aqui no caso, ela já está falando da reciprocidade. Como que você é, pode exigir algo que você não dá? Ou como que você não pode ser reconhecido pelo aquilo que você recebeu, né? Por aquilo que está à sua disposição, né? Remuneração àqueles que o servem. Então, o, o verdadeiro sentido do que é ser agradecido, reconhecido, né? É isso. exatamente. Então vamos lá. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Eu grifei essa parte porque eu achei que o nosso objetivo aqui, né, nesse grupo, seja nessa passagem nossa aqui pela Terra, que é o melhoramento moral e buscar ajudar a todos sem distinção. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Pode passar, por favor, Rosa. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hildo me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E aí vem a explicação, né, do capítulo. O casamento espiritual era do Tobias com a Hilda, né? Com a Luciana foi uma conciliação, digamos assim. Foi o que eu entendi.
E assim construímos novo lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei: mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Pode passar, por favor. Incapaz de suptar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender, aliás. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Pode passar. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas procedeu-a há alguns anos regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Mantinho. Elaine, me permite fazer uma Claro. observação aqui? Quando ela fala, né, que quando a Luciana fala, né, que graças a Jesus e, e a ela, né, ela, a Hilda, ela aprendeu que o casamento de amor, de fraternidade, de provação, que o casamento, como é que é? Que há casamento, né, de amor, fraternidade, provação, de dever, e no dia em que Hilda a beijou, perdoando-a, né, sentiu que o coração dela se libertava daquele monstro, daqueles ciúmes, né, que ela sentia, né, era o marido dela, ela já casou de segundas núpcias, né, já era segunda, então, assim, tinha toda uma questão. Mas o que eu queria chamar a atenção é que no capítulo 20, lá atrás que nós estudamos, né, que chama Noções de Lar, a dona Laura conversa sobre isso com o André, e é quase as mesmas palavras. Então, assim, a gente observa que os capítulos e os ensinamentos para o André, todas as conversas, né, que são conversas muito saudáveis, muito aproveitáveis, elas têm muito sentido, porque lá no capítulo 20, a dona Laura vai falar com ele que na fase evolutiva, né, do nosso planeta, existe aqui na Terra raríssimas uniões de almas gêmeas. Vocês lembram que a gente estudou isso lá? Ela fala, existe raríssimas uniões de almas gêmeas. Existem reduzidos matrimônios de almas afins e uma esmagadora quantidade de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas, que aí está lá no capítulo 20, que é a dona Laura conversando com ele, né? E aqui, quando ela fala, né, que existe um matrimônio espiritual,
né? Existem as relações, como é que chama? Como é que chama? O matrimônio espiritual, O fraternal. fraternal, né? Os de dever, os de Então, assim, ela está repetindo aqui para ele algo que ele já ouviu numa conversa anterior com a dona Laura. E que tudo isso vai ficando assim registrado no inconsciente dele, no mais profundo, no superficial, vai ficando, ele vai bebendo esses ensinamentos, essas conversas, porque tudo isso vai balizando ele, vai criando uma capacidade de entendimento que ele vai encontrar mais à frente. Então, é muito bom a gente poder estudar esse livro e prestar atenção nisso, né? Quando a memória da gente chamar a gente para um capítulo que a gente já leu, é bom a gente voltar, a gente dar uma conferida, porque a gente vai vendo que esse livro ele está todo conectado. Não são histórias aleatórias, né? São histórias que conversam, são vivências que conversam entre si. Eu amei. Certeza. Então é isso, gente. Ô, Rosa, pode encerrar a apresentação, por favor? Mais algum comentário aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma participação? Acho que não. Então, você pode fazer oração para a gente, Elaine, por favor, de encerramento? Posso, claro. Vamos lá. Senhor Jesus, amigos de luz que estiveram conosco no estudo dessa noite, contribuindo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Pedimos que continuem nessa trajetória conosco, com todos os nossos, a fim de podermos ser pessoas melhores para conosco e para com os outros, hoje e sempre. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Assim seja.